Shalom, amados. O quanto você ama o seu filho? O quanto você ora por ele? O quanto você dedica tempo para ele? Eu quero rapidamente compartilhar uma palavra sobre a responsabilidade, o chamado nosso de pais sobre os nossos filhos. Recentemente comemoramos o Dia das Crianças, mas o quanto amamos de verdade, segundo o que a Bíblia nos ensina, o quanto amamos os nossos filhos. Quero rapidamente compartilhar essa palavra, fique aqui comigo e receba no seu coração. No livro de Mateus, Jesus, no capítulo 19, versículo 13, ele compartilha uma certa palavra que ele diz assim a narrativa: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus tinha um hábito de receber as crianças, de impor as mãos sobre elas e de ministrar as suas vidas. Jesus estava cheio da unção, da presença de Deus, e ele certamente sabia que aquelas crianças precisavam também ser enchidas de Deus, ser ministradas por Deus. Mas o quanto nós pais temos entendido sobre essa palavra, deixai vir a mim os pequeninos, ou seja, permitir que os nossos filhos, que as nossas crianças tenham acesso a Jesus, conheçam Jesus e recebam de Jesus. Mas nós pais precisamos ser canais para sermos instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos. Ninguém tem acesso aos nossos filhos, ninguém tem a chave do coração dos nossos filhos como nós pais, pai e mãe. Muitas vezes ficamos inflamados pela influência da internet, das redes sociais, como recentemente, nesses dias que comemoramos o Dia das Crianças, e fazemos tantas coisas, colocamos fotografias, enfim, mas passa e nós não entendemos a profundidade de orarmos pelos nossos filhos, e impor as mãos sobre eles, orarmos quando eles vão deitar, orarmos muitas vezes quando eles acordam. Às vezes eles têm sonhos que para nós até rimos e passa despercebido, mas esses sonhos vão marcando a vida deles quando são sonhos negativos. Ou às vezes até pode ter sonhos de Deus e ajudá-los a interpretar, entender que Deus é real na vida deles, está falando com eles. Deveríamos ensinar todos os dias um versículo bíblico aos nossos filhos. Deveríamos incentivar aqueles que já leem a ler a Bíblia com amor, com interesse, desde que isso seja uma prática que nós também fazemos. Quando os nossos filhos vão na casa da avó, do vô, na casa de um tio, de um parente, até mesmo de uma família conhecida, deveríamos orar e ministrar a vida deles antes deles irem. Quando eles retornam, deveríamos orar também por eles e abençoá-los, porque muitas vezes não entendemos, nós percebemos quanta coisa nos atinge, nos afeta, mas às vezes não temos uma percepção de que realidades espirituais ou até mesmo emocionais estão afetando a vida dos nossos filhos. Quando eles têm dor, têm um problema de enfermidade, logo procuramos um medicamento, mas não oramos pelos nossos filhos, impondo as mãos e crendo no poder de Deus para que eles vejam que Deus é real, que Deus está na vida deles e que Deus está trabalhando na vida da família a cada dia, para que eles tenham uma experiência de conhecer Jesus, conhecer o poder de Deus, conhecer o amor de Deus cada dia. Não observamos o comportamento dos nossos filhos, aquilo que precisamos pela palavra de Deus orientá-los, aquilo que precisamos corrigi-los, e aquilo que precisamos muitas vezes buscar em Deus uma forma de ajudá-los. Então devemos orar mais pelos nossos filhos no dia a dia, quando eles estudam. Muitas vezes eu e a Miriam temos observado que os estudos que a Ruth recebe da escola, muitas coisas nós precisamos acompanhar, né? Muitas coisas nós precisamos entender que pode vir por esses ensinos sobre lendas, sobre
personagens, né, muita influência sobre a vida dos nossos filhos. E nós precisamos estar atento, acompanhando cada detalhe, o que eles lêem, jogo que muitas vezes eles estão ocupados jogando na internet, mas nós precisamos estar atentos para ver o quanto isso está influenciando o comportamento, a mente, o coração dos nossos filhos, está roubando o coração dos nossos filhos. E Jesus diz que o reino é das crianças, é dos nossos filhos. Então, eles foram criados para conhecer o reino de Deus, para viver no reino de Deus, para que o reino de Deus se manifeste na vida não somente de nós pais, mas também dos nossos filhos. E eu queria deixar essa palavra, um chamado sacerdotal para você pai, para você mãe, assumir essa responsabilidade. Você pai, não espere pela sua esposa. Você tem que ter a iniciativa. E você tem que orar com os seus filhos. Você tem que ministrar com eles. E você tem que perguntar a eles o quanto eles já conhecem de Jesus, o quanto eles já experimentaram de Jesus, né? E levar eles a uma experiência, muitas vezes até de salvação, aceitando Jesus, entregando o coração a Jesus, pedindo perdão pelos pecados e conferir no dia a dia se o filho ou a filha está conseguindo ter um coração quebrantado, um coração que experimente Deus na sua vida, experimente uma transformação. E assim eu quero orar contigo nesse momento e pedir que Deus te ajude nessa chamada, nesse processo. Pai de amor, eu oro nesse momento com cada pai, com cada mãe que está recebendo essa mensagem e o chamado para assumir o sacerdócio sobre a vida dos filhos e orar com os seus filhos e manifestar o reino de Deus através de suas vidas, na vida dos seus filhos. Que o Senhor traga libertação para muitos lares, para muitos pais e muitas mães que estão muitas vezes sobrecarregados com a responsabilidade de instruir e educar os seus filhos, de levá-los, Senhor, à tua presença. Mas também unge estes pais e também vem trazendo libertação sobre muitos filhos, muitas crianças, seja qual for a idade. O Senhor tem poder para intervir, trazer cura, libertação e abençoar este lar, este pai, esta mãe e este filho. Em nome de Jesus. Amém.